Salve Maria Puríssima, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso da consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Esta é a nossa quarta aula e hoje eu quero falar em si sobre o termo escravo por amor. São Luís Maria Grignion de Montfort nos ensina no tratado, lá no número 70, que há 3 tipos de escravidão. Ele fala que existe a escravidão por natureza, todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Então, por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus, pertencem a Deus porque é criatura de Deus. E temos também a segunda categoria, que seria os escravos por constrangimento, que São Luís fala que é os réprobos e os demônios, que são escravos de uma maneira forçada. Então, por isso o termo constrangimento. E existe também a escravidão por amor. E ele diz que os justos e os santos são escravos por amor. E que a escravidão voluntária, de livre e espontânea vontade, é a escravidão que mais agrada o coração de Deus. Quando nós ouvimos esse termo, os escravos, e dizemos que o escravo já não tem mais direito de nada, isto pode gerar uma certa confusão no coração das pessoas. Alguém pode pensar assim, bom, Hélio Maria, mas será que isso não me impede de viver a liberdade que Deus me deu, o livre-arbítrio? Não, muito pelo contrário. Nós vamos perceber que quanto mais eu me torno escravo de Deus, mais eu serei livre. Outras pessoas usam outros tipos de argumento. Por exemplo, São Paulo vai dizer lá na sua carta aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E agora você vem nesse vídeo falar para nós de uma escravidão. Ei, mas espera aí, Cristo veio para nos libertar do quê? Cristo veio para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado, da escravidão do demônio, da escravidão das coisas do mundo. Então eu estou falando de que tipo de escravidão? De quem eu me tornei escravo por amor? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa perceber. Sem falar que a escravidão de amor, ela vai de uma certa forma exaltar o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que no número 1 do tratado, São Luís é muito claro quando ele diz assim, foi por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria que Jesus veio ao mundo e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Então a escravidão a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, ela de uma certa forma exalta o senhorio de nosso Senhor, de quem nós somos escravos. Porque quando nós ouvimos o termo escravos, nós já lembramos da escravidão que infelizmente teve no mundo, onde nossos irmãos negros, para alguns, era visto até como pessoas que não tinham alma. Aí veio a igreja, bateu o martelo, defendeu, dizendo não, é uma criatura humana, também tem alma, enfim, toda aquela história que nós já conhecemos. Eu não estou falando dessa escravidão. Quem é o meu Senhor? Será como que Deus trataria os seus escravos por amor? Então, a escravidão por amor, ela de uma certa forma, como eu dizia, vai exaltar o senhorio de nosso Senhor. Então, nós devemos ter esta ideia de quem nós nos tornamos escravos. E, logicamente, nós nos tornamos escravos de nosso Senhor. Agora eu quero explicar algumas coisas para quem acha que a escravidão de amor vai te tirar a tua liberdade. Então, ou seja, eu então não estou exercendo meu livre-arbítrio porque eu sou escravo. Não, sim, é por livre e espontânea vontade de São Luís que nós voluntariamente nos consagramos a Nossa Senhora e a Nosso Senhor pela santa escravidão de amor. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, ninguém colocou uma arma na sua cabeça, ninguém está te forçando a nada. Porque se fosse assim, já não seria uma escravidão por amor, mas seria uma escravidão por constrangimento. Então pense bem que ser livre é diferente de liberdade, é diferente de libertinagem. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Por exemplo, tem gente que diz que é livre até mesmo para pecar. Seria de fato isso uma liberdade? Ou não seria isso um abuso da liberdade, aquilo que nós chamamos de libertinagem? Então, na nossa concepção de católicos, o que de fato é viver a nossa liberdade de uma maneira autêntica? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas quero citar aqui alguns exemplos para clarear a nossa mente, para compreendermos que a escravidão de amor vai me tornar cada vez mais livre. Olha só, então, ou seja, o Papa Leão XIII, ele publicou uma encíclica que fala sobre a liberdade humana
e ele cita Santo Tomás de Aquino dizendo o seguinte: a possibilidade de pecar não é liberdade, mas é uma escravidão. Para chegar a esta conclusão, no caso, Santo Tomás de Aquino recorreu a uma frase do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho de João 8,34, onde Jesus diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. Por isso, então, quando alguém diz assim, eu sou livre para pecar, isso é um abuso da liberdade. Na verdade, essa pessoa não é livre, ela é escrava, porque o próprio Jesus Cristo diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. Por isso também, o próprio Santo Agostinho vai dizer que Adão foi o primeiro libertino, ou seja, foi o primeiro que viveu uma libertinagem, foi o primeiro que abusou da liberdade. Então, olha que interessante aqui o ensinamento de Santo Agostinho. Segundo o pensamento de Santo Agostinho, o primeiro libertino da história da humanidade foi o próprio Adão, que perdeu ao confundir liberdade com independência de Deus. Então, ou seja, gente, quer ser livre? Seja de Deus, tá? Quer ser livre? Seja de Deus. Repito, porque olha que interessante isso aqui, ó. Ora, o fim supremo ao qual deve aspirar a liberdade humana não é outro senão do que o próprio Deus. Então, por exemplo, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu estou falando de me consagrar àquele que é a minha liberdade. Eu estou falando de estar aprisionado naquele que é a minha liberdade. Por isso, a escravidão de amor é que nos torna livre. Por isso já dizia até mesmo Santa Cecília. Olha que frase linda que o próprio São Luís cita Santa Cecília aqui no tratado. Olha, felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozarão da verdadeira alegria. Ó Maria, servir-vos é liberdade. Então, quanto mais você for escravo, mais você será livre. E para fundamentar ainda mais isso, de que é em Deus que nós nos tornamos pessoas livres e não optar por aquilo que é mal, porque optar pelo pecado, pelo que é mal, não é liberdade, mas é escravidão. O próprio catecismo também da Igreja Católica nos ajuda a entender isso. Olha, separei aqui alguns parágrafos do catecismo e veja o que nos ensina o catecismo da Igreja Católica. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, que é a nossa bem-aventurança. Está no parágrafo 1731 e no parágrafo 1733 ainda diz assim o catecismo: quanto mais se pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. E Deus é o nosso bem maior. Deus é o nosso tudo. E aí São Luís então vem falar de uma escravidão a Deus. Essa escravidão então vai me tornar uma pessoa livre. Então não é verdade que a escravidão de amor ela tira a minha liberdade. Muito pelo contrário, a nossa liberdade está em Deus e a escravidão que São Luís nos propõe é a Virgem Santíssima e a esse Deus que veio para nos libertar. Outro ponto que eu queria colocar aqui, as pessoas geralmente elas também usam um outro texto do Evangelho dizendo assim, Jesus nos falou, já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigo. Bom, o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, dá um exemplo de um rei que tem um escravo. Esse rei ama muito o escravo a ponto de chamar o escravo de amigo. Mas ele ainda continua sendo rei e o escravo ainda continua sendo escravo. E mesmo que o rei ame esse escravo, mesmo que o rei tenha toda uma estima por esse escravo, ele não deixou de ser escravo e o rei também não deixou de ser rei. Quando Jesus diz aos apóstolos, já não vos chamo de servos, mas de amigos, ora, Jesus não deixou de ser Deus e os apóstolos não deixaram de ser servos. Então nós precisamos entender isto, que esse texto do Evangelho nada é contra aquilo que é ensinado por São Luís, ou seja, por meio desta consagração à Nossa Senhora. Porque tem muita gente que diz, mas eu não sou escravo, eu sou filho, eu sou amigo, eu sou íntimo de Jesus. Não. E muitas vezes trata até mesmo Deus com falta de respeito.
Tem muita gente que confunde, né, intimidade com falta de respeito. E interessante que eu encontrei no livro do Eclesiástico algo que me relembrou esse texto do Evangelho, quando Jesus nos chama de amigo. Veja só o que está escrito aqui no livro do Eclesiástico. Então, olha que interessante esse texto do livro do Eclesiástico 33, versículo 31. Se tiveres um escravo fiel, que ele seja tão estimado como a tu mesmo. Trata como irmão, porque foi pelo preço do teu sangue que o obtivestes. Então veja, nós somos livres pelo sangue de Cristo. Por isso Cristo, mesmo nos resgatando, mesmo dando a vida para nós, Ele assim nos trata como irmãos. Aí está o texto do Evangelho. Eu não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Outra coisa, a espiritualidade da escravidão é algo que é belo. O próprio São Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo de 5 em diante, que sendo Jesus Cristo de condição divina, ele não se apegou à sua condição divina, mas ele se humilhou, tornando-se homem, e humilhou-se ainda mais, tomando a forma de um escravo. Por isso que no lava-pés, Jesus põe a toalha na cintura e vai lavar os pés dos apóstolos, que dentro da Sagrada Escritura, esta era uma função dos escravos. Quando o anjo anuncia a Virgem Santíssima, no texto original, ela vai dizer, lá em Lucas 1,38, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Inclusive, o próprio servo de Deus, o Padre Júlio Maria, naquele livro que nós já citamos aqui, A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e no próprio tratado, lá no parágrafo 70 em diante, São Luís também fala sobre isso, que a maioria das vezes no texto original da Sagrada Escritura, nós lemos hoje servos, mas no original não era servo, mas sim escravo. Então não tenha medo de viver a sua escravidão. Muito pelo contrário, a escravidão de amor ela é um gesto de gratidão. Para a gente concluir esse vídeo, eu quero usar o exemplo, por exemplo, do filho pródigo. O filho pródigo gasta toda a sua herança e quando ele está lá na miséria, na penúria, ele faz um exame de consciência, ele começa a refletir, ele lembra exatamente da casa de quem? Da casa do pai. Então vai dizer assim o filho pródigo, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. Ele não deixou de ser filho porque queria viver uma gratidão, uma espécie de uma espiritualidade de escravo de amor. A mesma coisa, meu irmão, foi eu, a mesma coisa é você. Nós um dia nos afastamos da casa de Deus, comemos a lavagem que o mundo nos proporcionou, voltamos para a casa do Pai e dizemos hoje para Ele, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. Então, seja, a escravidão de amor é um gesto de gratidão a nosso Senhor e a Nossa Senhora. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.